Boa tarde, crianças. Hoje iremos ter uma aula de ciências e iremos dar continuidade à aula falando sobre museus. Hoje, o museu vai se tornar um espaço educativo para todas as idades. A visita ao museu, ela não é chata, é um programa muito divertido, porque no museu vocês vão encontrar coisas, descobrir objetos, coisas que vocês nunca imaginavam que existisse. Então, a visita ao museu ela deve ser um momento de aprendizagem, não só para vocês, crianças, mas para mim, para todas as idades. Que lá também tem curiosidades que eu também não sei. Então, isso é educativo para todas as idades. Então, há os tipos de museus. São museus de vários tipos. Nele encontramos objetos de arte, cultura material de um povo, artesanato arqueológico, espécimes. O que é espécimes? São exemplos, amostras ou modelos. E documentos, fotografias e pinturas, entre outras coisas. Então, o que define a característica de cada museu é o seu acervo. Acervo, pessoal. Acervo é uma grande quantidade de bens materiais que formam patrimônios públicos de pessoas, certinho? Então vamos lá, começar pelo primeiro tipo de museu. O museu de arte. Ele possui pinturas, esculturas e outras obras de artes importantes. Esses museus de arte, eles cobrem muitos estilos e períodos históricos diferentes. E tem uns também que são dedicados a apenas um artista. Então, o que é o de arte? Ele vai ter pinturas, esculturas, quadros, outras obras de arte, que são de estilos e períodos diferentes, que a gente pode descobrir. Tem museus que tem um pedaço de pedra, assim, que tem aqueles desenhos na pedra, que é a pintura e a escrita da era lá do período das cavernas. Então, isso são coisas diferentes para nós. Aqui tem um exemplo, aqui, ó. Vocês podem estar vendo esse exemplo aqui. Ele é um museu de arte de Pampulha, localizado na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais. Ele é um exemplo de museu de arte, porque ele tem muitas, ó. Se vocês observarem, eles têm esculturas, pinturas. Então, lá é um museu de arte. Museu de ciências. Usa um acervo para explicar áreas diferentes da ciência e da tecnologia. Então, as coleções incluem máquinas fotográficas, microscópios, ferramentas do passado e do presente que eram usadas. Muitas informações vocês vão adquirir nesses museus muitas informações sobre as viagens espaciais, avanços da medicina e da eletrônica e outros assuntos científicos. Então, nós temos esse daqui, que é o Museu Nacional das Ciências Emergentes e Inovação. Ele fica em Tóquio, no Japão. É um exemplo de museu de ciências. Então, aqui todos os equipamentos que são usados nas ciências. Agora, nós vamos falar um pouco de Museu da História. O Museu da História, ele coleciona objetos chamados de artefatos, que mostram como era a vida humana no passado. Então, pode incluir roupas, ferramentas, objetos domésticos, veículos, fotografias antigas e muitos outros tipos de objetos antigos. Então, aqui vai contar a vida dos nossos ancestrais, lá atrás, de quando começou. Então tem, aqui como vocês podem ver, é o Museu Histórico Nacional, também aqui no Brasil, ele é na cidade do Rio de Janeiro. Olha que interessante. Aqui tem móveis antigos, utensílios domésticos, quadros, tudo antigo que vai contar a respeito da vida no passar do tempo. Então, como que esse museu histórico da história,
ele que ajuda a gente a descobrir como que foi no passado. Que às vezes vocês acham aquelas cumbuquinhas de, como que eu vou fazer? De artesanato, de barro, que os índios comiam. Antigamente não existia caixão, eram umas urnas. Urnas são os vasos de barro que tinham uma tampa. Lá eles colocavam os ossos das pessoas que morriam, depois que morriam, colocavam lá e enterravam na terra. Aí eles descobriam como que era a vida dessas pessoas. E também tem a história natural, que são os museus das histórias naturais, que expõem amostras de plantas, animais, rochas e outros objetos naturais. Aqui é um exemplo, esse museu, ele fica na cidade de Los Angeles. Ah lá, ele tem um fóssil. Então, o que é um museu natural? Eles achavam fósseis, tem, sabe, umas pedras assim, que tem, parece que é um peixe desenhado. Ali é um fóssil de um peixe. Então, dá para estudar essa época, a época natural, como que as plantas foram evoluindo, os animais também foram evoluindo, as rochas, certinho, turma? E um museu muito interessante aqui no Brasil, que a tia vai falar para vocês, é o Museu do Futebol, na cidade de São Paulo, no Brasil. E outro também que é muito conhecido é o Hall da Fama. É um museu de rock and roll em Cleveland, no estado de Ohio, nos Estados Unidos. E aqui está mostrando, pessoal, o Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, mais conhecido como Pacaembu. O Museu Brasileiro do Futebol, ele fica lá dentro. Aqui, ó, quem não conhece esse estádio? Já viu pela televisão, tudo. E hoje também uma coisa muito interessante. Hoje é muito possível, tá muito acessível vocês visitarem os museus através da internet. Lá vocês podem conhecer as instalações, as obras, os documentos, tudo sobre o museu. Então, pessoal, essa matéria é fácil, porque fala sobre os museus, perdão. Agora, vocês vão responder na página 240. Na sua cidade existem museus? Sim ou não? Se existe, o que eles expõem? Na 241, o Museu da Língua Portuguesa fica na Estação da Luz, centro de São Paulo. Ele é o único museu sobre um idioma no mundo. Que idioma é esse? Aí tem as alternativas. No exercício 3, observe as imagens das páginas anteriores e ligue-as o nome do museu ao que ele preserva. Então, tem tudo que a tia falou, vai estar aqui. E escreva 10 coisas que nós podemos encontrar em museu. O que a gente pode estar encontrando no museu? Muito fácil, pessoal. Então, essas 2 páginas vocês estarão fazendo como lição. Qualquer dúvida pode estar entrando em contato comigo, me mandem mensagem, que a tia está aqui para ajudar, certinho? Beijos, fiquem com Deus e até amanhã.